Oi, amores. Boa tarde. Ai, gente, tô desanimada, sabe? Sabe quando tudo, sei lá, fica estranho? É terça-feira, gente, meu aniversário, tá? Eu não tenho ainda um público engajado, gente, no YouTube, sabe? Enfim, nenhuma plataforma. Queria ter o meu público, sabe? Aquelas pessoas, nem que fosse duas pessoas, mas que fossem pessoas que me acompanhassem, que comentassem nos meus vídeos, que me desejasse parabéns, enfim, que torcesse por mim. Mas em nome de Jesus, Deus está preparando um público para mim, eu creio. E assim, gente, ai, tô desanimada, porque, nossa, tem coisas que a gente quer fazer e não pode. Por exemplo, tinha que ir lá fora fazer um monte de coisa, deixei meu exame na sala lá no hospital. Queria ir pegar, né, antes que suma, né, gente. E assim, não tem um telefone que a gente liga e fala com ninguém. Muito complicado. É, o almoço bateu aqui hoje pra pintar o portão. Eu não deixei ele pintar, porque eu tô passando mal. Quando eu tô passando mal, gente, eu não gosto. Por mais que não era eu que ia pintar, mas eu gosto de dar atenção, gosto de estar olhando. Ele saiu daqui chateado. Eu acho que ele até falou, não vou trabalhar mais pra você, pra vocês. Porque as pessoas, gente, só vê o lado delas. Ele fez a minha calçada na terça-feira. Terça-feira, hein? Era pra ele vir na quarta, na quinta, pintar o quintal. Ele foi resolver problemas pessoais dele. Eu super entendi. E até ainda adiantei um dinheiro a ele. Aí hoje ele bateu. Meu único erro foi de não ter avisado ele. Porque ontem eu pedi pro meu filho ir lá na casa dele pra falar pra ele não vir. Mas meu filho chegou todo estressado, enfim, todo esquisito. Não, aí eu nem pedi, mas eu mesmo poderia, mesmo não estando me sentindo bem, eu poderia ter ido lá. Aí não, ele bateu hoje de manhã. Aí bateu bem cedo, gente, bem cedo, 7 horas, 6 horas lá. Eu fingi que nem escutei. Aí depois ele voltou de novo. Aí foi quando minha mãe falou que eu não ia pintar. Aí ele ficou uma arara. Sendo que eu só errei de não ter avisado antes, mas não de não fazer. Porque do mesmo jeito que eu tive a compreensão com ele, ele tinha que ter tido comigo, né? Mas tem pessoas assim. Você ajuda, ajuda, ajuda. O dia que você fala um não, aí você não presta. É o ser humano, né, gente? O ser humano é assim. Aí o que acontece, gente? Tô meio desanimada, sabe? Ontem também tive uma notícia, sabe, gente? Não é ninguém que eu conheço pessoalmente, não é minha amiga, não é nada, não é parente, mas é uma pessoa que eu acompanhava aqui no YouTube. Evelyn, depois de vocês visita o canal dela, canal da Evelyn. Ela lutava uma batalha contra o câncer, né? Ela venceu o câncer do útero, só que voltou em outro lugar. E ela faleceu, gente. Enfim, assim, se vocês quiserem conhecer o canal dela, vai lá, sabe por causa de quê? Se você estiver reclamando da vida, igual eu tô agora, serve pra mim. Se você acha que tua vida tá ruim, se tá passando por algum problema, que às vezes não é nem tão grande, você que transforma ele. Vai lá no canal da Evelyn, sabe? Se você acha que você tem um problema, vai lá no canal da Evelyn. Porque eu sei que tem gente com os problemas tão grandes quanto ela. Tem pessoas também. Eu tô falando, gente, quem não tá enfrentando um problema como câncer. Às vezes você tem um problema, assim, de saúde, mas não é tão grave. Às vezes você tem um problema, assim, na tua casa, mas não é algo tão a ponto de tirar tua alegria. E você, às vezes, se deixa abalar. Então, visita lá o canal da Evelyn, gente, pra vocês tirar força, porque eu encontrava força, sabe? Ela passando por uma luta, gente, uma luta tão grande, tão grande, tão grande, sabe, gente? E ainda assim com um sorriso no rosto, às vezes sentindo dor, tá? Então, assim, cara, eu perdi muita gente, não pessoas da minha família, não pessoas que eram amigas minhas, mas pessoas que eu gostava de assistir aqui no YouTube.
Se pessoas que eu gostava de assistir, de ver o vídeo, só de saber que aquela pessoa existe, já me fazia bem. Então, sabe, eu fico imaginando se pra mim perder essas pessoas, que foi a Luana Duarte, que também foi o câncer, que levou muito rápido. A Luana foi em 6 meses, a Luana faleceu. Deixou um bebezinho. Ela tinha acabado de ser mãe. Já tinha um outro filhinho também, seus 9 anos. Enfim, gente, até quando, sabe? Filhos vão crescer sem mãe. Porque nesses 2 casos eram mulheres muito jovens, seus 30 anos. Até quando, gente, o câncer vai levar tanta gente? Até quando não vai encontrar, gente, a cura para essa doença maldita? Porque é uma doença maldita, sabe? Porque é uma doença que faz você sofrer muito, muito. Ele judia muito. Uns conseguem se curar, mas a grande maioria não, gente. A grande maioria não se cura. Aí você vai fazer o quê? Culpar Deus? Questionar Deus? Dizer que Deus é ruim? Nada disso, gente. Estava assistindo o vídeo, ontem eu maratonei o vídeo da Evelyn. E eu vi ela falar que ela em nenhum momento ela questionou a Deus. De querer saber por que Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Nunca ela achou Deus ruim por ela tá passando por essas coisas. Às vezes a gente está passando por coisas tão menores. E a gente fica questionando a Deus. Ai, Deus, porque faltou luz. Ah, Deus, porque eu perdi o ônibus. Ah, Deus. Cara, sendo que tem pessoas passando por coisas terríveis, gente, terríveis. Porque a Evelyn passou por situações de dores terríveis. Depois ela não conseguiu mais andar. Ela teve feridas no corpo por causa dos remédios, né? Gente, só Deus mesmo, sabe? Mas hoje, Deus a chamou de volta para casa. Não foi hoje. Não sei quanto tempo tem, já deve ter uma semana. Mas agora o sofrimento dela acabou. A família sofre, as 2 filhinhas que ela deixou. Vai sofrer muito, porque eu não sei nem como é viver uma vida sem ter mãe. E graças a Deus eu tenho minha mãe até hoje. Serve pra mim também, que às vezes reclamo da minha mãe. Que minha mãe tem Alzheimer, que minha mãe isso. Quem dera, né, essas 2 crianças tivessem a mãe dela, até a mãe dela ter Alzheimer. Elas perderam a mãe logo criança. Elas não vão ter mais a mãe para compartilhar. Por mais que tenha um pai maravilhoso, vai ter uma avó. Mas ninguém substitui mãe, nem gente, ninguém. Então, sabe, parei para repensar. Às vezes a gente sofre por tão pouco. A gente sofre por tão pouco. Sendo que tem gente que queria. Sendo que tem gente que esse pouco que a gente sofre seria tudo que elas queriam. Hoje você pode estar aí com uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Pode estar com resfriado e ser o seu grande problema. Enquanto para muitos, gente, a pessoa queria estar no teu lugar, tendo só essa dor de barriga, tendo só esse resfriado. Que nem eu. Eu tenho uma cirurgia para fazer de mioma. E isso eu fico tão desesperada, triste. E quem dera se o problema da Evelyn fosse só um mioma, fosse só tirar o útero e ficar curada e poder ver as filhas dela crescer. Ela daria tudo para ter só um mioma. Vocês estão captando o que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar? O meu tormento seria a maior bênção da vida da Evelyn. Porque eu tenho um mioma. E eu não queria ter, eu sofro por causa de ter esse mioma. Mas sendo que se a Evelyn pudesse escolher ter esse mioma em vez de ter o câncer, seria a maior alegria da vida dela ter o meu mioma. Vocês estão querendo raciocinar que às vezes o que está te fazendo sofrer seria a bênção na vida de outras pessoas. Às vezes esse problema de saúde que você tem seria uma bênção na vida de outras pessoas. Você, conversa com a Simone aí que eu não tô... E é mais ou menos isso, tá, gente? Peraí. Tchau.